Oi, gente! Tudo bom? Então, a gente vai gravar um vídeo pra vocês sobre o nosso trabalho. E eu vou falar, a gente vai falar sobre o liberalismo, Conservadorismo e a diferença entre eles. E espero que vocês gostem e aprendam e entendam. E é isso aí. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o liberalismo, o que é, de onde surgiu, para que é esse negócio, para que serve. O liberalismo, teoricamente, é uma doutrina política e econômica que diz que o Estado deve ser limitado para que haja uma liberdade individual, uma liberdade na sociedade. Tá, aí vocês me perguntam, por que surgiu isso? Por que na sociedade precisou ter isso, precisou surgir isso? O liberalismo, historicamente, ele surge na época das monarquias e dos regimes absolutistas, quando só o rei tinha o poder, tinha o direito divino do rei, aquelas coisas lá. O povo, eles não tinham voz, eles não tinham nenhum tipo de participação. Então eles se juntaram, né? E eram contra isso, eram contra esses regimes, esse poder dado só a alguém, só a uma pessoa. Era principalmente mandado pela burguesia e inspirou a várias revoluções, como a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa. Teve sempre um pouco da ideia dessa doutrina. E principalmente pelas ideias do iluminismo da época, que surgiu o liberalismo. E dentro do liberalismo existe o clássico e o liberalismo moderno. O liberalismo clássico, ele diz que o Estado não pode interferir em nada. O Estado deve ser quase excluído, sim. Já o liberalismo moderno, ele já é mais tolerante ao Estado. Ele fala, igual aquela frase, que o Estado é um mal, só que ele é um mal necessário. Ou seja, o Estado deve ser limitado? Deve, só que ele pode interferir em algumas coisas. Aí você me pergunta de novo, né? Como que vai limitar um Estado, cara? Como assim? Como que dentro do liberalismo moderno a gente pode fazer isso? Pelo Estado mínimo. O Estado mínimo no liberalismo fala que o Estado não pode interferir nas liberdades individuais, tipo, na sua religião, no seu gênero, perante a lei, na liberdade de imprensa. Nisso, ele não pode interferir, ou seja, na sua individualidade, ele não se mete. Só que ele pode interferir em condições mínimas, como, tipo, a saúde, a educação, a aposentadoria, a habitação, nessas condições, assim, mais num geral. Isso ele pode interferir, nessas esferas ele pode interferir. E também tem o liberalismo como uma corrente de pensamento e o liberalismo como uma corrente política e econômica. Como corrente de pensamento, ele é totalmente ao contrário do conservadorismo. Por quê? Ele tem ideias mais flexíveis, ele é mais tolerante a mudanças, ao que é novo, à diversidade. Enfim, ele é mais aberto do que o conservadorismo. Só que como corrente política e econômica, ele é parecido com o conservadorismo. Ele se assemelha. E ele é mais tipo à direita na política, entendeu? Então, ele é totalmente... O liberalismo, corrente política e econômica, é diferente de pensamento. Ok. E o liberalismo tem alguns princípios. Ele se apoia em alguns princípios, como na razão, na justiça e na igualdade. A razão, ela serve... Porque ela fala que através dela a gente pode explicar o porquê que é necessário essa igualdade, por que a gente tem que ter essa liberdade. Já a justiça, para os liberais, ela é mais uma justiça, tipo, distributiva. Ou seja, para eles, a justiça é, tipo, dar a cada um o que lhe é devido. Ou seja, a igualdade perante a lei, a igualdade política, esse negócio de ter cada um o que pertence a ele, o que... A gente é igual, entendeu? Pra eles. Tipo, todo mundo é igual, todo mundo merece a mesma oportunidade, as mesmas coisas. Então, baseado nessas ideias, tem agora os ideais do liberalismo, que podem ser tanto os ideais políticos, os ideais sociais e os ideais econômicos. Os ideais políticos defendem a liberdade individual, que é muito diferente da liberdade coletiva. Ou seja, o liberalismo, ele não vê o coletivo, ele vê o indivíduo.
Por exemplo, eu não gosto de cigarro. Por exemplo, se eu não gosto de cigarro e a maioria não gosta de cigarro, eu vou criar uma lei que proíba o uso do cigarro. Dentro do liberalismo eu não posso fazer isso. Só porque a maioria não gosta, não quer dizer que tem pessoas que não gostam, que não são a favor disso. Então ele não vê o coletivo, que a maioria quer. Ele vê mais o individual, que cada um quer, o que cada um precisa. O estado mínimo, que é como o estado vai ser limitado, é a igualdade perante a lei, que não existem privilégios dentro do liberalismo, não existe. Todo mundo é igual. Agora, os ideais sociais. Os ideais sociais reconhecem o mérito. Ou seja, o lugar de cada um na sociedade depende daquilo que ele faz. Por exemplo, todo mundo no liberalismo vai ter as mesmas oportunidades, vai ter as mesmas oportunidades. Só que a forma como ele usa a oportunidade dele é diferente. O grau de esforço que ele coloca sobre aquilo que ele faz é diferente do outro. Então, por isso que alguns vão ser maiores do que os outros. Eles são iguais? São, só que eles usam isso de uma forma diferente. E os ideais econômicos. Os ideais econômicos do liberalismo é pelo livre mercado. Que fala que a economia se fundamenta na lei da oferta e na demanda. Ou seja, o Estado não pode interferir na economia de nenhum modo. Ou seja, ele não pode interferir em preço, em salário, em trocas comerciais e não pode corrigir falhas em disparidades sociais. Só que ele não pode corrigir falhas, ou seja, se tiver algum erro na economia, alguma coisa errada, ele não pode fazer nada com isso. O liberalismo ele coloca esse livre mercado como um regulador da sociedade. Ou seja, as falhas se corrigiriam pela uma mão invisível, como Adam Smith dizia nos livros, né? O que é a mão invisível? A mão invisível fala que mesmo não tendo um Estado que coordene a economia, mesmo não tendo algo que esteja ali na frente, os indivíduos da sociedade, eles vão se juntar e por isso, nessa interação entre eles vão resultar em alguma coisa, eles vão ter uma ordem, eles vão resultar em alguma ordem. Como se houvesse uma mão invisível que comandasse ali. Ok? Olá, gente, tudo bem? Gente, hoje eu vou explicar para vocês sobre o conservadorismo. O conservadorismo é uma ideologia política que se baseia na oposição às inovações e às mudanças que são fruto das revoluções. Surgiu primeiramente como uma reação ao iluminismo, colocando a fé sobre a razão. Entre as principais características desse pensamento estão a atitude negativa em relação à mudança social, visão desesperançada e pessimista da natureza humana e fé na correção moral e política de atitudes e crenças. Para os conservadores, a implementação das mudanças deveria ser a mínima e gradual, a partir de ideias realistas e não idealistas. Eles defendiam também que a sociedade e suas tradições e convicções modelam o indivíduo. Para eles, o homem está inserido numa sociedade que funciona, não faz sentido querer transformá-la em ideal. Esse tipo de pensamento era defendido pelo conservadorismo tradicional, que dividia-se entre os constitucionalistas e parlamentares da linha autoritária. O primeiro desejava o contrabalanceamento do poder entre o rei e uma assembleia de aristocratas. O segundo já defendia uma monarquia independente do parlamento. Além do conservadorismo tradicional, tem-se o neoconservadorismo, que defendia a democracia e a liberdade econômica individual no capitalismo com respeito ao cristianismo e à nação. E eu vou falar sobre a diferença entre o liberalismo e o conservadorismo. O liberalismo ele se caracteriza em 3 pontos, sendo eles a liberdade individual, que é o respeito ao Estado de Direito, a defesa da propriedade privada e o apoio a um sistema de livre mercado. E todos que defendem essas ideias são liberais. Entre o grupo de liberais existem divergências, e com essas divergências temos a formação de vários grupos dentro do movimento liberal, que são eles os liberais clássicos, conservadores, e ultraliberais, que são os libertários. Os liberais clássicos, que são os conservadores, acreditam que existem valores atemporais, que são valores que não podemos perder ao longo do tempo,
como o bem, respeito ao próximo e etc. E esses devem ser preservados acima de qualquer mudança histórica ou de mercado. E para os libertários, a única coisa que interessa é a liberdade total do ser humano. Os conservadores entendem que não é possível essa liberdade total, porque o ser humano já nasce predestinado a certos comportamentos que vão acontecer de uma forma ou de outra, como a menina querer brincar de boneca, se maquiar com as coisas da mãe dela, o menino querer brincar de carrinho e essas coisas assim. E então o ser humano não é um indivíduo com livre-arbítrio absoluto, porque algumas coisas são predestinadas com a própria existência.